dado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom de Deus, da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteja oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Olha, vocês já passaram por hermenêutica, e eu acredito que vai ser uma água para vocês isso aqui. Quando Paulo diz aqui, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós dos gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco descrevi? Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão no mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Que mistério é esse, pessoal, que Paulo está falando? Aplicando aquela regra do contexto, da hermenêutica, Paulo explica no texto aí qual é o mistério. A igreja. E os gentios também são co-herdeiros. Isso. Esse mistério que Paulo está falando é justamente a participação dos gentios na salvação que foi oferecida por Cristo na cruz. Né? Israel rejeitou o plano de Deus, Israel rejeitou o plano da salvação, então Deus escolheu a igreja para cumprir a sua missão, para cumprir a sua tarefa em evangelizar o mundo. Daqui a pouco nós vamos ver os propósitos da igreja. Então ficou claro aí, pessoal, que a igreja vem do grego eclesia, que significa uma união, alguma assembleia de chamados para fora, e não tem nada a ver, não se refere nunca, essa palavra grega, eclesia, nunca se refere a um templo físico, tá certo? A um local, a um espaço físico ou geográfico. Ou uma denominação também. Ou uma denominação. Que justamente é isso, né? Porque a denominação, ela existe no templo, né? Então quando a gente diz que ela não faz parte do templo, é justamente isso, mas não deixa de... Não é a denominação também. Não é, jamais. Não é a denominação. A igreja aqui, Deus não está falando de uma denominação, porque essas denominações elas só foram criadas depois, mais tarde. Vocês estudaram isso na história do cristianismo, e vocês viram que o denominacionalismo, ele passa a existir depois da Reforma Protestante, depois do ano de 1500, né? Então vejam bem. Vejamos bem. Nós temos que saber procurar o entendimento entre o que é institucionalização e o que é institucionalismo. Ou seja, o que é organismo e o que é organização. Organismo é uma coisa, organização é outra coisa, que eu vou explicar para você bem direitinho, certo? Vejam bem, inicialmente, eu quero mostrar para vocês aqui críticas que se fazem... É para copiar, né? É. Que se fazem à igreja no decorrer dos tempos. A igreja do Senhor Jesus,
sempre sofreu com as críticas. Não é isso? Sempre existiram críticas à igreja, entre as quais eu irei enumerar aqui. Alguns criticam a institucionalização da igreja. Alguns criticam a institucionalização. Outros criticam os pecados dos crentes. Outros criticam os erros históricos. Então, vamos abordar aqui, basicamente, 3 críticas que se fazem. Sim, outra crítica que eu vou anotar aqui. Denominacionalismo. Denominacionalismo, que nós vamos chamar aqui de divisibilidade. Não. Divisibilidade. Divisibilidade. Divindade, né? Divisibilidade. 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 Olhe para cá, pessoal. Depois vocês terminam de copiar aí. Eu deixo vocês copiar. Escuta aqui a explicação. Algumas pessoas criticam a igreja, certo? A igreja sempre sofreu críticas desde o início. Então eu coloquei aqui 4 pontos básicos em que as pessoas criticam a igreja, para nós termos um entendimento, né, da situação. Por exemplo, uma das primeiras críticas que se fazem à igreja é a questão da sua institucionalização. Vamos ver a diferença entre institucionalização e institucionalidade. Existe essa diferença, institucionalismo, melhor dizendo. Institucionalização e institucionalismo. A institucionalização ela está mais ligada a... Ela não é uma tendência, a institucionalização não é uma tendência, enquanto que o institucionalismo é uma tendência. E foi justamente o que aconteceu na igreja depois do período primitivo, apostólico. A igreja perdeu a visão, perdeu o foco, não é isso? Não teria nenhum problema ela ser institucionalização, porque qualquer entidade, qualquer organização, qualquer ajuntamento de pessoas, com o tempo, inevitavelmente ela vai se
ela precisa se institucionalizar. Ela precisa se organizar. Certo? Por exemplo, algumas pessoas criticam a igreja dizendo o seguinte: olha, não se precisa de templos, né? Podemos ser crentes na nossa própria casa. Mas vejam bem, essas pessoas que criticam a igreja, e acham que não devem ter templos religiosos, essas pessoas começam a se reunir em algum lugar. Vocês estão entendendo? Se reúnem com 10 pessoas numa casa. Aí essas 10 pessoas passam para 20, para 30 e vai crescendo. Até aí tudo bem, está pequeno ainda. Aí 40, 50. Os jovens que também fazem parte dessas reuniões, desses ajuntamentos, eles se casam, têm filhos. Esses filhos precisam de cuidados enquanto eles cultuam. Tem que ter alguém para tomar conta dos filhos. Depois, se precisa de uma liderança, de alguém para liderar, de alguém que se dedique ao ministério da palavra. Então, para que alguém se dedique ao ministério da palavra, então tem que ter, justamente, a igreja tem que ter condições, aqueles irmãos têm que desembolsar, né, dinheiro para manter um líder que vai ficar à frente daquele trabalho, tomando conta deles, se dedicando melhor ao ministério da palavra para poder instruí-los da melhor maneira possível. Infelizmente, e nem em todos os locais onde ocorrem cultos, as pessoas têm lá uma pregação, né? Uma pregação muito boa. Na maioria das vezes são pregações de autoajuda, não é isso? São pregações de autoajuda, a realidade é isso. Mas Bíblia você não vê. Você não vê Bíblia. É isso? Então as pessoas já não podem ter aquele alimento sadio, tão bom da palavra, tão maravilhoso da palavra, porque muitas vezes falta preparo, né, por parte dos pregadores, e as pessoas perdem aquela oportunidade de se alimentar como deviam da palavra. Então por isso que tem que se manter um líder. Então essas pessoas vão ter que manter os seus líderes. Depois a igreja começa a crescer em números, aquele ambiente fica pequeno, acaba alugando um prédio e dá a mesma coisa à igreja. Então é inevitável que a igreja se institucionalize. Não tem nenhum problema da igreja se institucionalizar, não. O problema não é a institucionalização da igreja. O problema é o institucionalismo. Quando começa a se ver mais a questão da estrutura, né? Quando começa a se ver mais a estrutura daquela coisa, e começa a usar coisas para priorizar coisas externas da igreja, principalmente no campo político e econômico, que foi justamente o que aconteceu com o catolicismo romano. Está entendendo? A igreja primitiva perdeu o seu foco, e acabou entrando deixou de ser instituição, deixou de ser uma organização espiritual e passou a ser uma organização secular, política, econômica. Então o problema está aí. A igreja pode ser organismo, ela pode ser organização, sim, sem perder o sentido de organismo, sem perder o seu sentido espiritual. Porque quando nós falamos de organismo, nós falamos da igreja no sentido universal. Nós falamos da igreja no sentido único, no sentido espiritual. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês a diferença entre a igreja visível, que é a igreja local, e entre a igreja invisível, que é justamente a igreja universal. Eu acredito que esse assunto você já tem um embasamento, né? Tem algum embasamento. Então, a igreja deixada por Jesus, com certeza, ela se institucionalizou. Isso era inevitável. É inevitável que qualquer organização não venha se institucionalizar. Então vocês entenderam aí? Porque o institucionalismo já é uma tendência.
é quando você começa a priorizar luxo dentro da igreja. Minha igreja é melhor porque tem banco melhor, minha igreja é melhor porque... A disputa, né? Aí fica essas disputas de hoje que estão havendo. Já teve igreja por aí que falou, nós tem que fazer diferença aqui nesse Ó, bairro. Vocês estão vendo aí? Tem que fazer A diferença, ao invés de procurar... Vocês por aí que falou. Vocês vão ver daqui a pouco em que eles deveriam fazer diferença. Cara. Em quais coisas nós devemos fazer a diferença? Vocês vão ver agora, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Em quais coisas nós devemos fazer a diferença. Aí vocês vão ver. Aí quando eu mostrar aqui, vocês vão ver se essas igrejas que andam dizendo que estão fazendo a diferença, vocês vão ver se eles estão fazendo a diferença mesmo. Porque para fazer a diferença, a igreja tem que cumprir a sua missão, tem que cumprir a sua obra. E vamos já citar, falar sobre as obras e os propósitos da igreja, a missão da igreja no mundo, tá certo? Então, queridos, a igreja que começa a priorizar demais a questão da sua do seu institucionalismo, quando a igreja começa a priorizar demais essas coisas, o que é que acontece? Ela acaba virando uma religião. Está entendendo? Ela acaba entrando na questão do sistema, dentro do sistema religioso. Que nós estamos vivendo, esse sistema religioso que nós vivemos hoje, é atualíssimo. É atual. Nós vivemos dentro de um sistema religioso. Você só pode pregar aquilo. Você sabe da verdade, mas só pode pregar aquilo. Porque se tu for pregar outra coisa, ninguém vai aceitar, porque o povo está acostumado a ouvir aquilo. Tá certo? Então aí chega aquela questão que nós já vimos, aquela velha questão que nós debatemos. A Bíblia manda na igreja ou a igreja manda na Bíblia? Hein, pessoal? A Bíblia manda na igreja ou a igreja manda na Bíblia? A igreja faz o que a Bíblia manda ou a Bíblia tem que fazer o que a igreja manda? Porque a Bíblia fazia o que a Bíblia fazia o que a igreja mandava, ou seja, a Bíblia era escrava da igreja na época da Idade Média. Na Idade Média a igreja era escrava da Bíblia. A Bíblia era escrava da igreja. Depois foi que a Reforma Protestante devolveu a Bíblia às mãos das pessoas. Às nossas mãos. Então hoje nós devemos fazer o que a Bíblia manda. A igreja deve fazer o que a Bíblia manda. Mas nós hoje, dentro da igreja, a gente vê que a preocupação do pastor, ele está, eu não vou dizer todo, porque a gente falar assim, sem, não estou querendo generalizar, mas está no dízimo, oferta, porque Isso. tem uma cota que tem que levar para sentar. Isso é uma preocupação que você tem que levar essa cota e tem que dar ela, porque senão no outro ano você não é líder de igreja. Então o camarada se preocupa ali. Aí se preocupa com as ofertas, né? Aí esquece da palavra. E a quantidade de membros, né? Que tem que fazer todo ano, né? Isso. Então, tem que pegar e sacudir dentro das águas ligeiras e fazer um discipuladozinho meia sola. então, não é isso? E mandar lá para os homens ver que estão fazendo discípulo, mas na realidade nada disso está acontecendo. E a preocupação de tudo isso aí chega a um ponto que ele não dá o alimento que realmente precisa, que é o espiritual, não é isso? Isso. E como é que se chama o nome disso que a gente está tratando? Sistema, né? Institucionalismo. Que mexe lá fora. Né? Institucionalismo. O institucionalismo é uma tendência, quando a igreja perde o foco da espiritualidade, o institucionalismo ele busca o quê? Quantidade. Ele vai se preocupar com dinheiro, com questões econômicas, financeiras, políticas. Está entendendo? Eu já vi falar de casos de pastores que dizem assim, ei, vamos trocar o meu campo pelo teu. Vamos fazer uma troca, porque o teu campo rende mais e o meu campo rende menos, depois você volta de novo para onde for. É isso aí. Institucionalismo. Não é institucionalização. Institucionalismo. Institucionalização é uma coisa. Institucionalismo é outra coisa. Certo? Então, organização. Primeiro, organismo. A igreja é um organismo, pessoal. E também a igreja é uma organização. É organismo por quê? No sentido espiritual. Continuando. No sentido espiritual, a igreja é um organismo, sim. A igreja é um organismo.
corpo, ele é composto de milhões de células, não é isso? De milhões de células. Essas células, primeiro, antes das células, vem as moléculas. Antes das moléculas, eu vou colocar aqui por ordem para vocês verem aqui. Primeiro, nós temos aqui o átomo. Quem estudou química aqui? Eu estudei, mas não lembro. Pronto, mas vamos lembrar agora. Primeiro vem o átomo, depois as moléculas. Essas moléculas formam as células. O átomo, depois vem as moléculas formam as células. As células formam o órgão. As células formam os órgãos. Os órgãos formam os sistemas. Aí nós temos diversos sistemas, não é isso? Nós temos o sistema linfático, o sistema tegumentar. Nós temos o sistema tegumentar referente à pele, viu? Nós temos o sistema ósseo, o sistema nervoso, endócrino, digestório. A palavra antiga era digestivo, mas agora é digestório. Entre outros sistemas, tá certo? Linfático, então vamos lá. O átomo, aí vem as células. O átomo forma as moléculas formam as células que formam os órgãos que formam os sistemas. E vários sistemas vai formar o corpo. O que, pessoal? O corpo humano. Tá certo? E vários sistemas vão formar o corpo humano. Então, transmitindo isso aqui para cá, é justamente isso que nós estamos estudando. A igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo porque enquanto nós estamos cultuando aqui, tem outros cultuando no Japão, outros cultuando na Indonésia, outros cultuando na África, outros cultuando nos Estados Unidos, no México. Está entendendo? Em vários lugares. Enquanto nós estamos evangelizando aqui, tem outros também evangelizando aqui, acolá e ali. Pronto. Então a igreja é esse organismo. É toda uma coletividade. Ela está, esse organismo é coeso. Ele é ligado, há uma conexão, ele é conectado um ao outro. Então há uma ligação. Ele está embasado em uma coletividade espiritual. Então por isso que é chamado de organismo. Mas a igreja, queridos irmãos, ela não é só organismo. Ela também é organização. Organização quando se refere à igreja local, à igreja visível. Tá certo? O organismo é a igreja invisível. Vocês estão entendendo? O organismo é a igreja invisível. A organização é a igreja visível. É a igreja local. É o corpo de Cristo, local. A igreja como organização, ela precisa ter um CNPJ, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Ela precisa ter um regimento interno, um estatuto legalizado, registrado em cartório, amparado pela Constituição Federal do país, que ela esteja inserida, que ela faça parte,
Então a igreja como organização, ela tem os seus direitos, tá certo? Pronto, a igreja não paga imposto, um exemplo. A igreja é isenta de imposto. Então é um dos direitos de uma instituição religiosa. Nós temos vários tipos de instituição. Por exemplo, uma... Isso aí é o que você é? Aonde? Endócrino. Endócrino. Tá dando para compreender aí, pessoal? Olha, uma corporação policial, por exemplo, é uma instituição pública de segurança. Uma associação de moradores é uma instituição social. Uma igreja é uma instituição religiosa. Qual é o objetivo da instituição? É atender o bem comum e os fins sociais. Essa é a função das instituições. Sempre que vocês pensarem em organização, pensem também em institucionalização. Institucionalismo é outra coisa, é aquela tendência que eu falei. Quando a igreja perde o foco da institucionalização, ela parte para o lado do institucionalismo e começa a priorizar coisas exteriores para mostrar fama, para mostrar luxo, para ostentar riqueza, possibilidades econômicas, políticas. Vocês estão entendendo, pessoal? É quando ela perde o foco do evangelho e parte para o lado do institucionalismo. Enquanto ela está como institucionalização e organização, não tem nenhum problema. Porque o foco é Cristo, o foco é o evangelho. E é inevitável que uma igreja, que uma organização de pessoas, né, que um ajuntamento de pessoas com o tempo, né, se eles estão se reunindo ali, é para um fim. É para um fim. Tem uma finalidade. Ninguém vai se reunir à toa. Por exemplo, nós estamos nos reunindo aqui para quê? Para estudarmos a palavra. Ninguém está se reunindo aqui à toa. Porque senão nós teríamos outras coisas mais importantes para fazer, né, do que estar aqui. Temos uma finalidade. Então, a nossa finalidade de estar aqui é uma coisa. Do mesmo jeito a igreja. É inevitável que com o tempo o ajuntamento de pessoas não venha a se institucionalizar. Então a crítica, essa crítica que nós estamos estudando a questão das críticas que se fazem às igrejas, né? Então essa questão da institucionalização aqui, da igreja, essa crítica aqui é infundada. Não tem fundamento. As igrejas precisam e devem se organizar. É inevitável. Isso aconteceu com a igreja primitiva. Antes dela ser uma instituição, né? Ela era reconhecida como uma seita judaica, que veio de uma ramificação, que teria apenas uma ramificação do judaísmo. Não era algo legal dentro do Império Romano. Depois, não é isso? Ela se institucionaliza, não é isso? Com aquela questão do reconhecimento do cristianismo como religião oficial do Império, né? Por Constantino, ela se institucionaliza, mas depois ela vai para a parte do institucionalismo. Ela sai da institucionalização e ela entra na parte do institucionalismo e começa a visar só a questão da multiplicação das coisas fora exteriores. Tá certo? Então essa crítica que fazem à igreja, que ela é uma instituição, se institucionalizou, é infundada essa crítica. Porque é inevitavelmente que ela se organize. É inevitavelmente, mas... A gente vê da igreja primitiva, né? Começaram nas casas, mas não ficou, né? Não ficou, porque com o tempo tende a se espalhar. É tanto que a igreja no início pregou para... A igreja tinha 120 crentes. De repente, quando ela
quando ela se expandiu, na primeira pregação ela foi para 5 mil crentes. Olha aí. Aí se expandiu. Aí não tem como Não se tem reunir como. mais de uma casinha. falar né, que no Não tem quarto, como. Você falar que os próprios apóstolos escolheram os diáconos, né? Para a congregação escolheram os diáconos para organizar a igreja. Aquilo ali já foi o quê? Foi uma institucionalização, a igreja se institucionalizando. Porque não tem condições de ficar como está. Ela tem que se organizar como tem. Essa institucional, É um meio difícil, mas depois vocês pegam. Institucionalização. E a organização, isso aí é visível que aconteça, né? É Até visível. então que É esteja prático. pregando Jesus, né? Desde que esteja pregando Jesus. A igreja pode ser organização, ela pode se tornar organização sem deixar de ser organismo. Sem perder a essência de organismo, tá certo? Então essa crítica é infundada. Os pecados dos crentes. Nenhuma igreja em nenhum momento ela prega perfeição. Nenhuma igreja. Pelo menos se prega, não é para pregar, né? Porque ser humano é falho. Ser humano é imperfeito. Eu acredito que não é do gosto de nenhuma igreja que seus membros venham pecar. Mas, entretanto, outros sim, consequentemente, ocorrem os pecados. Ocorrem. A igreja tem culpa nisso? Não. Não, de forma alguma. A igreja não quer que os membros, de forma alguma, ela não prega para os membros pecar. Né, para pecarem. Mas isso acontece. É algo que acontece. Pelo contrário, a igreja prega que nós somos pecadores. Pecadores, arrependidos, perdoados, lavados, remidos, no sangue de Jesus, no sangue de Cristo. Mas que enquanto estivermos no mundo, estamos sujeitos ao pecado. Mas, pelo fato de ocorrerem pecados dentro da igreja, não significa dizer que ela seja conivente, que ela seja passiva, que ela aceite e concorde com os pecados que ocorrem dentro dela. Para isto nós temos o quê? A disciplina eclesiástica, que vai justamente tratar com essas questões referentes a falhas dos crentes na igreja. Certo? Não é que a igreja concorde, não é que a igreja apoie os pecados dos irmãos. Mas acontece. Então nós somos criticados também aqui, porque alguém diz assim, tá vendo? Pastor fulano de tal pecou, e aí, não é crente? O povo diz assim, né? E aí, não é pastor? E aí, não era crente, não se dizia servo de Deus? Aí as pessoas pensam que as pessoas são perfeitas pelo fato de serem crentes. E não são, isso não é verdade. A igreja nunca pregou isso. Nós nunca devemos pregar isso. Que a igreja é perfeita. Não. Santidade, tudo isso é por causa de como, irmãos, é pregado a questão da santidade. A santidade que as pessoas pensam, as pessoas não entendem que santidade não é perfeição. Santidade é o caminho para a perfeição. Certo? A nossa perfeição é só no final. Quando nós formos glorificados e recebermos corpo glorioso, E não vai ter mais tentação. não vai ter mais. Acabou. Bom. Aí sim nós vamos alcançar a perfeição definitiva, a santificação plena. No momento nós estamos vivendo a santificação progressiva. Vocês vão ver isso quando estiver estudando soteriologia, doutrina da salvação. Vocês vão estudar bem definidozinho essa questão dos aspectos da salvação. Santificação, regeneração, justificação. Não citei em ordem cronológica. Mas vocês vão entender isso bem direitinho. Santidade, santificação é você se separar do mundo para se dedicar a Deus. Você se separa do mundo para se dedicar às coisas de Deus. Isso é santidade. Santidade é nós estarmos na igreja, nós estarmos trabalhando para Jesus, é nós estarmos evangelizando, é nós estarmos orando. Isso é santidade. Isso é santificação. A santificação tem a ver com trabalho, com serviço, com ocupação. Mas tiraram o foco da santificação e trouxeram para o exterior. Então hoje santificação é roupa, é cabelo. Tá entendendo? É o tamanho do teu cabelo, é o tamanho do teu salto, é o tamanho, tá entendendo?
da tua saia, da tua calça. É isso. Então trouxeram a santificação para um lado que não é o lado da santificação. Tiraram o foco. Ao invés de deixar o foco lá como estava, trouxeram a santificação para a questão de costumes, de usos e costumes. Que isso está totalmente fora do padrão bíblico. Isso quer dizer que a santificação é algo interior, né? É algo Isso interior. aí é exterior, né? Que eles estão falando. É, Então, exatamente. Porque assim, a santificação verdadeira, ela vem de dentro para fora. Você é santo, você entende, né? Você lê a palavra e a palavra é quem santifica, né? Quais são os três agentes da santificação? A palavra, o Santo Jesus e o Espírito Santo. Então vamos tratar aqui da palavra. A palavra nos santifica. Jesus disse, vós já estareis pela palavra que tenho dito. é verdade. Jesus disse, Pai, santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Tá certo? Então nós já estamos santificados na palavra. Então essa santificação, ela vai brotar dentro de nós, ela está dentro de nós e ela brota exteriormente, nos levando o quê? A trabalhar para Jesus, a estarmos ocupados para Ele, na obra dele. Então isso é santificação. Só que os legalistas, eles pegam essa santificação interior e eles dizem que a santificação se exterioriza através de atos legalistas, né, para agradar a carne. É isso? Então por isso que eles pregam roupa, eles pregam costumes, eles pregam usos e costumes dizendo que é doutrina. Mas isso está errado. Está fora do foco bíblico. Então, o que é que vai valer? É o que a Bíblia diz ou o que a igreja prega? É o que a Bíblia diz. Então a igreja deixa claro que a santificação não é isso que eles pregam. Mas vocês vão ver isso bem detalhadinho quando estiver estudando soteriologia. Vocês vão pegar agora nesse segundo nível. Ali em Lucas, Jesus dá um exemplo muito claro. Que eu acho que chega bem perto disso aí. Com Pedro, né? Pedro disse que estava pronto. Mas ali é a emoção da carne. Isso. Ele negou Jesus 3 vezes. Eu tinha até vontade do bichinho. E não lavou os pés dos discípulos. Não estava convertido ainda, né? Agora lá em Romanos, capítulo verso 15, Paulo disse que estava também pronto. Romanos capítulo verso 15, ele disse que estava pronto. E ele estava pronto, habilitado, separado, limpo, né? Foi chicoteado, preso e decapitado. E não negou. Ele estava pronto, porque ele estava agindo pelo Espírito. Não é, pastor? Isso. E Pedro ali pela emoção da carne. Então ele disse a Jesus o quê? Ele disse, olha, eu morro por ti, né? Mas só que ele não estava entendendo. Não era para ele morrer por Jesus. Jesus ia morrer por ele. É a diferença. Era para ele fazer a vontade de Jesus, que era o que? Lavar os pés dos discípulos, ajudar o órfão, o seu próximo, fazer pelo lado espiritual. O Pedro não estava pronto. Paulo estava. Paulo morre e não nega. E Pedro não aguenta a pressão e nega 3 vezes. Agora, eu achei um ato muito, olhando a história de Pedro, eu vejo um ato muito de coragem naquela hora que ele disse, Senhor, se és tu, ele era ousado, né? Pedro tinha uma coisa que ele era ousado, né? Ele tinha coragem. Então ali foi um ato de coragem, que eu nunca pesquei à noite não, mas quem pescou sabe que é escuro, né? De repente alguns se acham, é um fantasma, e ficou naquela coisa. E aí Pedro, né, teve aquela coragem de dizer, Senhor, se for o Senhor, ordena que eu vá até o Senhor. Aí foi grande essa parte. Jesus disse, venha Pedro, pode vir. Aí ele saiu andando por cima das águas, só que o homem, né, é falho, né? Aí como estava escuro demais, e ele começou a olhar para o mar, né, bravio, e acabou afundando. Pastor, eu vejo isso aí como um testemunho de Cristo. É verdade. Está entendendo? Porque, olha, muita gente diz, não, ele andou porque ele é Cristo. Não, e Pedro era Cristo? Pedro andou como humano, igual a Cristo. Exatamente. Isso é um testemunho de Cristo, Pedro foi. Andou no poder de Deus, tá certo? Pedro era carne como eu e você, tá certo? E Jesus estava fazendo um milagre em carne, igual a mim e a você. Ele não fez nada como Deus, até porque ele estava desprovido das suas prerrogativas, né? Não é verdade? Lá em Filipenses diz que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2. É verdade. Né? Então ele tomou a forma de servo e fez semelhante aos homens. Então nada do que ele fez foi como Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas naquele momento ele não estava fazendo nada como Deus. Isso. Ele abriu mão das suas prerrogativas para nos mostrar que assim como ele era humano e feio, nós também podemos fazer se tivermos fé nele. Isso, é isso aí que Pedro está fazendo ali, testemunhando ele.
Pessoal, vocês estão entendendo aqui? Então nós estamos tratando aqui das questões introdutórias da igreja, e só refrescando aqui a mente de vocês, e nós estamos falando a respeito das críticas que as pessoas fazem à igreja no decorrer dos tempos. Então nós vimos aqui a questão da institucionalização, a crítica que se faz à institucionalização da igreja, a questão dos pecados dos crentes. E a questão dos erros históricos. As pessoas também criticam, né? Esses erros históricos aqui, nós temos, entre os erros históricos, nós temos aqui a questão das cruzadas, que a igreja é muito criticada. A questão das cruzadas medievais, que foram as guerras, né? As guerras santas, vocês viram essa história do cristianismo, as guerras promovidas à igreja. E eu quero perguntar a vocês o que foram as cruzadas, né? Eu estou tratando aqui com alunos. Então vamos ouvir aqui a aluna, né? Responder aqui o que são as cruzadas. Ela estudou isso aí. Responda, você sabe. O que foram as cruzadas? Você sabe. Você sabe. Gente, o que foram as cruzadas? As cruzadas foram para defender o povo israelita, né? Isso. Proteger Jerusalém, tomar dos muçulmanos. Isso, foi a tentativa, né, da igreja, né, para tomar a cidade, né, de Jerusalém, né, o território de Jerusalém, das mãos dos muçulmanos. As cruzadas não foi justa, gente. Teve muito sangue. Não foi justa, foi muito sangue derramado e a igreja é criticada hoje com razão. Mas lembrando que essa igreja foi a igreja católica romana. Tá certo? Não foi a igreja protestante que fez isso. Houve foi a separação aí, né? Isso, tem que deixar bem claro. Foi a igreja católica romana quem promoveu as cruzadas, tá certo? Então as cruzadas foram promovidas com esse intuito. Porque a teologia errada, vocês vão ver que a teologia errada gera o quê? Gera crenças erradas. Uma teologia certa, crenças certas. Teologia errada, crenças erradas. Eles acreditavam que a Terra Santa era um domínio de Deus, né? Pertencia aos judeus, era um domínio de Deus. Só que eles esqueceram de ler as cartas de Paulo, de que a nossa pátria não é daqui. A nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é celestial. Então a teologia errada gera uma crença errada e uma atitude errada, não é isso? Outra coisa que eles criticam também foi a questão do apoio que a igreja deu a Hitler, né? Naquela parte, na Alemanha, em que os cristãos judeus foram mortos pelos alemães, pelo exército de Hitler. O problema aqui é que eles criticam a igreja, que a igreja se tornou passiva, nesse sentido aqui. Ela se fez omissa e não fez nada para impedir aquele massacre, né? Tá certo? Alegando que não ia fazer nada, não iria se meter, porque os judeus não eram cristãos. Mas a igreja errou feio aqui, porque eles deveriam entender que os judeus não eram cristãos, de fato, mas eram, acima de tudo, humanos. Então faltou esse entendimento. Então, pessoal, aqui é alguns erros da igreja e por último... é a igreja católica, né? Igreja católica, com certeza. Aí, né? Igreja católica romana, exatamente. Se negou. Se negou, exatamente. Então, temos também aqui a questão da divisibilidade da igreja, que é o denominacionalismo. Então a igreja é criticada por causa da sua divisibilidade, tá certo? A igreja é muito criticada por causa da sua divisibilidade. Eu vou dar um intervalo para vocês, para vocês tomar um café, tomar água no banheiro, e daqui a pouco nós voltaremos com a segunda parte da aula, tá certo? Quem não copiou ainda, copie. Vou dar um tempo aqui de 10 minutos para vocês fazerem isso.